Tem que saber o que a gente está estudando. A gente está estudando conduta. Agora, repeteco da nossa aula. Só vai faltar ação e omissão e nós já vamos para o segundo elemento, que é a relação de causalidade. Todo mundo olha para mim. Conduta. Repeteco da aula. Movimento corpóreo através de ação ou omissão, dirigida a uma determinada finalidade. Quais são os elementos da conduta? 2. Consciência, vontade ou voluntariedade e finalidade. Quais são os elementos da finalidade? Dolo ou culpa? Qual dolo? Normativo ou natural? Natural. Belezinha? Doutor, terceira pergunta. Quais são as excludentes da conduta? 13. Acrescenta mais um. 13. Quais são os mais importantes? Doutor, vamos falar de cabeça rapidinho. Sonambulismo e hipnose. Caso fortuito, força maior. Movimentos reflexos, erro de tipo inevitável e evitável. Que mais? Erro profissional que a gente acrescentou agora. Coação moral irresistível. Não, coação física. Eu falei até agora 9. Que mais? Desistência voluntária, arrependimento, eficaz, crime, impossível. Faltou só um. Está vendo que eu lembrei de cabeça? Então, se eu lembrei de cabeça agora, vocês fizerem em casa, rapidão. Qual os dois que caem? Coação e consentimento do ofendido. Se entendeu coação, o resto já foi embora. Os anéis ficam nos dedos. Doutor, eu quero saber os 13. Aí você ninja. Doutor, eu não quero saber os 13, só quero acertar na prova. Então, estuda coação física e coação moral. Lembrando que consentimento, Claudinei, se você lê o tipo penal, fala um artigo aí, do 121 em diante, chuta aí. 129. 129. Opa. 129. 129. Que é lesão corporal. Ofender a integridade corporal à saúde de outrem. Levanta em pé um pouquinho. Me perdoa, mas vai ter que ser exemplo, a aula prática. Oh! Se eu tivesse batido um pouquinho mais forte, ficava vermelho. Então, na verdade, eu estou fazendo lesão corporal. Você vê um grande amigo, você pega ele, pega. E puxa, né? Aí você vai ver, tá as unhas na tripa dele assim, certinho, na buchada, nas... Não tá? Na verdade é lesão corporal. Essa lesão corporal, ofender a integridade corporal, a saúde de outrem. Por que quando eu abraço um amigo não é crime? Se eu te abracei, ficou um pouquinho de lesão. Porque você consentiu. O consentimento na lesão corporal excluiu a ilicitude ou a tipicidade? A tipicidade, porque não tem nenhum tipo de palavra que se refira a vontade, permissão ou consentimento. Como não está implícito no tipo, nesse tipo que começa em ofender e termina em outrem, a gente leva a conclusão de que quando eu consinto que um cara me abrace e me derruba no chão e nós rola e dá risada e companheirão, faz tempo que não viu, excluiu a tipicidade. E eu queria até te agradecer porque você me deu um bom exemplo. Já imaginou se pega intromissão de invasão de dispositivo informático, como é que eu ia explicar, né? Mas aí ele é excludente de conduta? Tipicidade. Consentimento da vítima, então não entra no excludente de conduta. Não, até porque quem fez a pergunta foi o Daniel. O consentimento ofendido exclui a conduta, eu falei, não, exclui a ilicitude ou tipicidade. Então, na verdade, nós tivemos aqui duas perguntas. O Gustavo perguntou sobre erro profissional, que é o erro da ciência, falha da ciência, e não culpa profissional. E aí o Daniel perguntou sobre consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido não exclui a conduta. O erro profissional exclui a conduta. Não é que exclui a conduta, exclui a culpa. E se excluir a culpa, necessariamente exclui a conduta. Legal nossa aula. Agora vamos lá. Dica. Qual dica? 7. Dica 7. Quem ficou... eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês vão ficar horrorizados. Nós fizemos quantas questões ontem? 10. Acertamos?
9. Depois nós fomos verificar o gabarito. Sabe quem estava errado? O gabarito. Nós entramos com recursos, embargos auriculares aqui, e aí nós não fomos procurar, e de fato quem está errado é a banca no gabarito. Então nós acertamos as 10 ontem. A própria banca tinha uma resposta atrás que era errada, e depois ela colocou como certa. Ou seja, de todo jeito, não fizemos bonito. Aqui vai ser a mesma coisa. Doutor, eu queria assim, daqui a pouco intervalo, tomar um café. Eu queria assim, tirar dessas 1h30 de primeira aula, 2 coisas importantes. Saber os elementos da conduta, saber essas 13, vocês colocaram 13, né, porque o Gustavo acrescentou, eu não escrevi, mas vocês colocaram erro profissional, lembrar de coação física e moral e consentimento do ofendido. Se fizer isso, a aula já está ganha. Agora vamos lá, dica para terminar, que agora termina conduta. Dica 7. Vamos lá. A conduta pode ser por ação ou por omissão, não é assim? A conduta pode ser por ação ou por omissão, né? Pode haver dolo e culpa na ação e pode haver dolo e culpa na omissão. Doutor, o que é ação? Um agir. Qual que é? Aqui é agir, né? Agir. Crimes, aqui são conhecidos como crimes comissivos. E aqui a omissão, o não agir. Não agir. Crimes omissivos. Crimes praticados por inação. Então eu não tenho como burlar a pergunta da prova. A pergunta da prova, ela quer saber quais são as espécies de crimes omissivos. As bancas querem que você dê conta de saber os crimes omissivos. Então vamos lá. Crimes omissivos próprios, omissivos impróprios ou omissivos comissivos e crimes praticados de conduta mista. Feito. Omissivos próprios, omissivos impróprios ou omissivos ou comissivos por omissão, omissivos comissivos e de conduta mista. Para os alunos antigos, fala, doutor, fala essa parte que isso aqui é muito fácil. Para os alunos novos, tem que saber na ponta da língua. Então a gente tem agora 15 minutinhos para explicar os crimes omissivos. Na segunda parte da aula a gente termina com relação de causalidade e zera a matéria. Aí a próxima aula nós vamos estudar tipicidade e resultado. Daí nós vamos entrar com força onde? Nos artigos. Daqui 4 aulas nós estamos chegando em erro de tipo e proibição e excludente. Feito? Agora vamos lá. Tudo isso está relacionado à conduta. A conduta ainda. Nós não migramos. Doutor, da conduta, o que vai ficar faltando para estudar? Vai ficar faltando para estudar dolo e culpa. Nós não vamos estudar hoje, por quê? Porque a gente vai estudar quando chegar no artigo 18. Então, a terceira pergunta da prova. Primeira pergunta, coação física e moral. Segunda pergunta, consentimento do ofendido. Terceira pergunta da prova, dica 8. Dica 8. Dica 8. Espécies de crimes omissivos. Todo mundo olha para mim, pessoal de casa, nós temos, todo mundo sabe que Mato Grosso não tinha, mas agora tem bastante rodovia com pedágio. Nós temos 2 tipos de transeuntes nessa rodovia. As pessoas que trabalham na rodovia, que são o pessoal do pedágio, né, da construtora. Quem está lá? É o pessoal que mexe com aqueles carrinhos para dar assistência em caso de problema mecânico, os paramédicos, enfermeiro e médico, que trabalham ali para socorrer. E nós que somos os utilitários da via. Então, preste atenção. Nós temos 2 tipos de pessoas bem distantes, bem diferentes. Os que veem um motoqueiro cair de moto, estertorando, e a Simone passa, e o esposo dela, não, toca. Vai sujar nosso carro de sangue, vai ser a maior zica aqui. E a Simone querendo parar, e o Simone fala, vai. E depois se percebe por uma câmara de segurança da rodovia que aquela
omissão foi o responsável por não ter salvado a vida daquela pessoa. Ou o próprio pessoal da Rota Oeste, que eu estou dando um exemplo, o que eu estou falando aqui, passa de ambulância e fala, esse cara está morrendo. Não, esse já foi. Depois nós pega aí. Então, do mesmo motoqueiro, pode ser uma pessoa normal, que se omite, e o próprio pessoal da Rota Oeste. Então, tem formas de você praticar omissão. Então, por isso que a banca quer saber, como que é essa omissão? Beleza? Quantas omissões tem? Crimes, espécies de crimes omissivos, ou espécies de crimes por inação. Algumas bancas têm sido malvadas e têm perguntado sobre inação. Inação é não agir. Então vamos lá. Todo mundo vai entender aqui agora rapidinho. Então nós temos 1, 2, 3, 4.